Olhe ao seu redor. O desprezo está em toda parte. Nesses olhares condescendentes, nessas palavras lançadas com arrogância, nesses julgamentos silenciosos que te fazem sentir inferior. Você já sentiu isso, não é? Essa sensação de ser subestimado, ignorado, pisoteado, como se seu valor dependesse do olhar dos outros. Mas me diga, até quando você vai aceitar isso? Já te fizeram sentir que você não era bom o suficiente? Já te rebaixaram com palavras disfarçadas de elogios ou com silêncios mais afiados que uma faca? Se sim, então é hora de reverter a situação. Sem uma palavra, sem uma discussão, sem um grito. Os maiores estrategistas nunca precisaram anunciar sua vitória. Eles deixaram o silêncio falar por eles. Hoje vou te dar as 10 ações silenciosas que farão tremer aqueles que te desprezaram, não dando atenção a eles, mas tornando-se imparável. Marco Aurélio disse: quando somos feridos pelas palavras de outro, não é ele quem nos fere, é o nosso próprio julgamento sobre essas palavras. Você quer provar que eles estão errados? Não perca mais sua energia argumentando. Prove isso com sua transformação. E se eu te dissesse que, neste vídeo, você vai aprender a impor respeito sem precisar dizer uma única palavra? Que você vai aprender a transformar o desprezo em uma força silenciosa, que fará deles espectadores impotentes da sua ascensão? Então, assista a este vídeo até o fim. Cada segundo conta, cada lição é uma arma que você poderá usar imediatamente. Antes de começar, tome uma decisão. Se você realmente quer mudar sua postura diante dos outros, mostre isso agora. Curta este vídeo, é o seu compromisso consigo mesmo. Inscreva-se, porque este canal não é uma simples fonte de inspiração, é uma forja onde se constroem mentes inabaláveis. Ative o sino, porque cada vídeo é uma alavanca de poder que você não quer perder. E acima de tudo, compartilhe este vídeo. Talvez alguém que você conhece esteja sofrendo esse desprezo em silêncio. Não guarde esse conhecimento para si. Ajude-o a se reerguer. Prepare-se. A partir de agora você nunca mais será visto da mesma maneira. 1. Nunca reaja a uma provocação. O silêncio é sua primeira arma. O desprezo, o insulto, a provocação. Tudo isso se baseia em uma única coisa: sua reação. Eles querem te ver irritado, perder a calma, provar que você está afetado. Mas o que eles não entenderam é que o silêncio é uma arma mais afiada do que qualquer resposta. Olhe ao seu redor. Aqueles que se agitam, que se indignam, que procuram se defender, eles se esgotam. Em contrapartida, aqueles que permanecem impassíveis diante dos ataques exercem uma força invisível, mas aterrorizante. É essa força que você deve cultivar. Sêneca disse: um homem é forte não quando responde ao insulto, mas quando o deixa morrer em sua indiferença. Por quê? Porque aquele que não reage se torna incontrolável. Se alguém te procura, te provoca, te despreza, não reaja. Imagine uma parede. Uma parede desaba porque alguém grita com ela? Não, ela permanece lá, inabalável. Seja essa parede. Deixe-os golpear o vazio. E aqui está o segredo. Quanto mais você permanece em silêncio, mais o próprio veneno deles se volta contra eles. Eles esperavam te ver agitado e só recebem o nada. Esse silêncio, essa ausência de reação, vai consumi-los muito mais do que qualquer resposta. Mas isso exige treinamento. O reflexo humano é responder, revidar, defender a honra. Reprograme sua mente. Lembre-se de que uma resposta não é uma prova de força, mas uma prova de dependência. Aquele que responde mostra que foi atingido. Aquele que se cala mostra que está acima. E se você ainda duvida do poder do silêncio, faça a si mesmo esta pergunta: o que causa mais medo, um homem que grita, ou um homem que se cala e te olha diretamente nos olhos sem pestanejar? O segundo, porque ele é um enigma, e o desconhecido aterroriza mais do que a certeza. Você quer fazê-los tremer? Então nem mesmo lhes ofereça o luxo de existirem em sua mente. E observe o espetáculo. Eles se irritarão sozinhos até se exaurirem. 2. Nunca procure provar seu valor. Deixe-os duvidar, depois surpreenda-os. O pior erro que você pode cometer diante do desprezo é querer justificar-se. Por que querer provar seu valor para aqueles que não o merecem?
Um leão não precisa dizer que é um leão. Ele é, e ponto final. Marco Aurélio escreveu: nunca perca seu tempo tentando convencer aqueles que não querem entender. Viva de uma maneira que não deixe dúvidas. Os fracos buscam validação. Os fortes agem. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você se justifica, mais você reforça o desprezo que eles têm por você. Eles veem em sua insistência uma confissão de fraqueza. Mas, se você ignora o olhar deles e avança sem lhes dar atenção, eles começam a duvidar. Observe bem. As pessoas mais respeitadas nunca são aquelas que gritam seu valor. São aquelas que impõem sua presença sem uma palavra. Uma mente superior não se vende. Ela naturalmente impõe respeito pelo que realiza. Toda vez que você sentir a necessidade de provar algo, pergunte a si mesmo: você está buscando a aprovação deles ou está simplesmente agindo por você? Aí está a diferença entre um escravo e um mestre. O primeiro quer convencer, o segundo não se importa. O primeiro quer ser amado, o segundo prefere ser respeitado. E, acima de tudo, seja paciente. Não procure reconhecimento imediato. Deixe-os te desprezar hoje. Deixe-os duvidar. Continue seu trabalho, refine sua disciplina. Um dia, eles verão, e nesse dia, eles se arrependerão de terem duvidado. A história está cheia de exemplos de homens ignorados, zombados, desprezados, antes que seu sucesso calasse a todos. Não se deixe definir pelo que dizem de você hoje. Veja mais longe. Veja o fim do caminho, quando as vozes se calarem, substituídas pelo silêncio respeitoso daqueles que te subestimaram. Quando duvidarem de você, não fale, haja, porque, no final das contas, os fatos sempre enterram as opiniões. 3. Desarme a influência deles. O que eles pensam de você não muda nada. Você quer saber a maneira mais rápida de ser livre? É simples. Pare de dar importância ao que os outros pensam. Sêneca disse: se você quer ser invencível, não se preocupe com os julgamentos dos outros. Enquanto você atribui importância às palavras deles, eles têm poder sobre você. Eles te manipulam sem sequer mover um dedo. Olhe bem, as pessoas muitas vezes desprezam aqueles que sentem vulneráveis à sua opinião. Mas diante de alguém inabalável, elas se sentem desamparadas. A verdade é que o que eles pensam não muda nada no seu destino. Não são eles que escrevem sua vida. Não são eles que vão sofrer se você desistir. Então, por que dar-lhes esse lugar? Imagine isto. Alguém te critica, te despreza, tenta te rebaixar. Você tem duas escolhas. Ou você absorve essas palavras e as deixa invadir sua mente, ou você entende uma coisa: o que ele diz não pertence a você. É o veneno dele. Seu próprio veneno, suas próprias inseguranças que ele projeta em você. Se um estranho te insulta em uma língua que você não entende, você se sentirá ofendido? Não, porque essas palavras não te tocam. Aplique essa lógica a tudo na sua vida. O que eles dizem só tem efeito se você lhe der um significado. O desprezo se baseia em uma única coisa: sua adesão. Um olhar torto, uma observação sarcástica, um insulto. Tudo isso cai no vazio se você não lhe der nenhum peso. Imagine uma rocha em um rio. A água pode fluir, bater, turbilhonar ao redor, mas a rocha não se move. Seja essa rocha. Então, faça o que os sábios sempre fizeram. Olhe, mas não veja. Escute, mas não ouça. E continue avançando como se nada tivesse sido dito. Aqueles que passam a vida falando dos outros, julgando-os, criticando-os, são também aqueles que não construíram nada. Eles vivem através do olhar que projetam sobre os outros, porque sua própria existência é vazia. E aqui está o mais belo paradoxo. O dia em que você não se importar totalmente com a opinião deles, será nesse dia que eles começarão a desejar seu respeito. 4. Domine sua linguagem corporal. Domine sem falar. Seu corpo fala antes de suas palavras. Antes mesmo de você abrir a boca, sua linguagem corporal envia uma mensagem clara sobre sua confiança, sua força interior e seu status. Aqueles que te desprezam analisam seus mínimos gestos em busca de um sinal de fraqueza, mas um estoico não se deixa ler tão facilmente. Olhe um homem seguro de si. Ele não gesticula inutilmente, não abaixa o olhar, não busca aprovação nos olhos dos outros.
Ele se mantém ereto, ancorado no chão como um rochedo. Cada movimento é dominado, cada silêncio é voluntário. Ele não precisa provar nada. Sêneca disse: aquele que é senhor de si mesmo não precisa dominar os outros. Sua calma é suficiente para impor respeito. Esse princípio se aplica aqui. Sua segurança silenciosa deixará seus adversários nervosos, porque eles não terão controle sobre você. Um olhar muito fugidio trai o medo. Uma postura encolhida sinaliza submissão. Uma gesticulação agitada revela ansiedade. Tudo o que você sente internamente transparece externamente. E é por isso que dominar sua linguagem corporal é uma arma formidável. Imagine-se em uma situação de tensão. Um grupo te avalia, esperando uma reação. Em vez de se encolher ou de exagerar a confiança, respire profundamente, diminua seus movimentos, posicione-se com segurança. Você não está procurando impressionar. Você é simplesmente imperturbável. Essa maestria silenciosa envia um sinal poderoso. Não sou afetado pela sua presença, seu desprezo não me atinge, e é isso que os fará duvidar. A partir de hoje, treine para controlar cada detalhe, seu olhar, sua postura, sua respiração, porque antes mesmo de falar, você pode impor respeito simplesmente pela maneira como você está presente no espaço. Lembre-se de que os maiores líderes nunca elevam a voz inutilmente. É sua presença sozinha que impõe respeito. O silêncio, o controle e a maestria absoluta de si mesmo são suas melhores armas. 5. Torne-se inatingível. Deixe-os na incerteza. O maior poder não é ser forte, mas ser imprevisível. Um homem cujas reações não podem ser antecipadas intriga, incomoda, perturba. Aqueles que te desprezam esperam que você reaja de certa maneira, que você seja afetado por seus ataques. Mas se você se tornar inatingível, eles perderão o controle sobre você. Um estoico não é nem muito próximo, nem muito distante. Ele está lá, mas inacessível. Ele não oferece seus pensamentos, não revela suas emoções. Ele guarda uma parte de mistério que impede os outros de catalogá-lo. Marco Aurélio disse: guarde para si suas intenções e deixe os outros se perderem em suposições. Se ninguém sabe exatamente o que você pensa, o que você sente, nem o que você pretende fazer, eles não têm controle sobre você. Observe os estrategistas, os mestres da influência. Eles nunca revelam completamente seu jogo. Eles deixam pistas, mas nunca demais. Eles fazem sentir sua presença, mas sem ser muito acessíveis. Eles avançam em silêncio, e quando atacam, é sempre uma surpresa. Falar demais, explicar demais, reagir demais é dar aos outros ferramentas para te manipular. A partir de hoje, torne-se um enigma. Quando alguém tenta te atingir, não lhe ofereça nada. Permaneça neutro, permaneça distante, permaneça imprevisível. Não procure ser compreendido. Quanto mais alguém tenta te entender e falha, mais ele duvida, mais ele perde a confiança. Aqueles que são inatingíveis sempre acabam sendo respeitados, porque escapam ao julgamento fácil. Se os outros não sabem onde te posicionar, eles sempre hesitarão antes de agir contra você. Um dia, aqueles que te desprezavam entenderão que você não é mais quem eles pensavam conhecer, e é nesse momento que eles começarão a te respeitar. Uma mente inatingível é uma mente que perturba. Tememos o que não entendemos, respeitamos o que não podemos controlar. Faça com que ninguém possa te compreender totalmente e, acima de tudo, aprenda a desaparecer quando necessário. Um silêncio repentino, uma ausência estratégica, uma distância imprevisível. Tudo isso é suficiente para semear a dúvida naqueles que te observam. 6. Cultive uma disciplina implacável. Eles entenderão que subestimaram a pessoa errada. A arma definitiva contra o desprezo é a evolução silenciosa. Aqueles que te rebaixam hoje esperam que você continue o mesmo. Eles contam com sua inércia, suas dúvidas, sua incapacidade de mudar. Mas o que eles não sabem é que, a cada dia, você se torna mais forte. Epicteto disse: não diga o que você pretende fazer. Faça-o e deixe os outros perceberem tarde demais. É essa filosofia que você deve aplicar. Trabalhe em segredo, progrida em silêncio,
E um dia o desprezo deles se transformará em estupefação. A disciplina é a arma mais temível. Enquanto os outros falam, você age. Enquanto eles zombam, você avança. E um dia, quando eles cruzarem seu caminho, eles verão que você se tornou outro homem. Pense no momento em que você quis desistir, em que você duvidou. É precisamente aí que a diferença se faz. Se você resistir, se você continuar, você superará aqueles que escolheram a facilidade. A maioria das pessoas procura impressionar no momento, brilhar no instante. Mas os verdadeiros vencedores são aqueles que se aprimoram nas sombras, dia após dia, sem se importar com o olhar dos outros. O verdadeiro respeito não se exige. Ele se impõe naturalmente pelo que você se tornou. E aqueles que te subestimavam entenderão tarde demais que desprezaram a pessoa errada. A partir de hoje, faça com que cada dia te aproxime da sua melhor versão. Não responda ao desprezo com palavras, mas com sua transformação. Porque a melhor vingança é evoluir diante dos olhos deles, sem lhes conceder um olhar. Deixe-os se apegar à sua certeza enquanto você avança. Porque em alguns anos, eles olharão para trás e entenderão que subestimaram um gigante em potencial. 7. Não lhes dê acesso à sua energia. Permaneça insensível às provocações. Tudo o que eles querem é uma reação. Um sinal de que suas palavras te atingiram, de que o desprezo deles encontrou uma falha em você. Mas entenda isto, o desprezo só funciona se você lhe der importância. Epicteto disse: não é o insulto que fere, mas a importância que lhe damos. Aquele que permanece impassível diante dos ataques desarma instantaneamente seu adversário. Quando você se recusa a se emocionar, a responder, a dar brecha, você lhes devolve a própria impotência. Imagine uma flecha atirada contra uma parede de aço. Ela não deixa marcas, cai no chão sem efeito. Seja essa parede. Você já viu esse olhar naqueles que querem te rebaixar. Eles esperam que você exploda, que você reaja, que você lhes dê uma abertura para cravar a faca mais profundamente. Nunca lhes ofereça esse luxo. Se alguém tenta te ferir, faça a si mesmo esta pergunta: por que eu perderia minha energia com isso? Sua raiva, sua irritação, seu desejo de revidar, tudo isso é uma perda de força. O que é precioso é sua atenção, sua energia, sua concentração. A partir de hoje, tome uma decisão. Ninguém mais terá o poder de perturbar sua calma interior, porque cada vez que você reage, você lhes confirma que eles têm poder sobre você. E aqui está o segredo final. Quando você para totalmente de reagir, são eles que acabam se esgotando. Eles buscam uma resposta, um sinal, uma prova de que você está afetado, mas não encontram nada. Eles então entendem que perderam. Olhe para os maiores. As mentes elevadas nunca se rebaixam a responder a provocações. A calma deles é sua força, e essa calma você também pode possuí-la. Nunca mais lhes dê o que eles querem. 8. Esteja pronto para perder, para melhor ganhar. Deixe o ego de lado. A maioria das pessoas luta pelo seu ego. Elas querem estar certas, provar que valem mais, que existem. Mas aqui está a verdade. Querer provar seu valor já é reconhecer que o outro tem o poder de julgá-lo. Sêneca nos ensina: aquele que procura triunfar sobre tudo é escravo daqueles que ele quer superar. Em outras palavras, se você sempre quer ganhar, então você já é prisioneiro daqueles que procuram te derrubar. Aprenda a soltar. Não lute todas as batalhas. Escolha aquelas que realmente importam. Deixe os outros se agitarem em seu pequeno mundo enquanto você avança sem olhar para trás. O orgulho é uma fraqueza disfarçada de força. Aquele que está pronto para perder algumas batalhas inúteis sempre vence a guerra. Imagine isto. Você é atacado, criticado, provocado. Você poderia responder, mas você escolhe o silêncio. Você poderia provar que vale mais, mas você escolhe ignorar. E enquanto isso, você avança, você cresce, você constrói. Enquanto eles se esgotam tentando te atingir, você cria a distância, e essa distância é a maior das vitórias.
Ela te liberta, ela te eleva acima do jogo de pequenas disputas e das necessidades mesquinhas de aprovação. Quando você entende que a luta mais importante é aquela que você trava contra si mesmo, você se torna imbatível. Um dia, eles entenderão que o desprezo deles nunca teve efeito, que eles te subestimaram e que enquanto eles tentavam te derrubar, você já estava muito além do alcance deles. Aqueles que buscam o confronto esperam que você entre no jogo deles. Nunca lhes dê esse prazer. Deixe-os se esgotarem contra sua indiferença e avance sempre mais alto. E lembre-se disto: o poder real pertence àquele que sabe renunciar ao que não lhe serve mais. Não procure mais ganhar contra os outros. Procure elevar-se ao ponto em que a existência deles não tenha mais importância. 9. Transforme o desprezo deles em seu combustível. Faça deles espectadores da sua ascensão. O desprezo pode ser uma arma que te enfraquece ou um motor que te impulsiona. Tudo depende da maneira como você escolhe usá-lo. Marco Aurélio disse: quando alguém te subestima, é uma chance, pois ele não espera ver o que você é realmente capaz de realizar. Oi, você já sentiu essa energia queimando depois de ser humilhado, ignorado, subestimado? Essa vontade de provar, de ter sucesso, de fazer de tudo para mostrar que você é maior do que eles pensam? Não deixe essa energia se transformar em raiva. Canalize-a. Faça-a entrar no seu trabalho, nos seus projetos, na sua evolução. Use o desprezo deles como um trampolim. Não perca seu tempo tentando respondê-los. Trabalhe, avance, construa. Um dia, sem que você precise de uma palavra, eles verão o que você se tornou. E aí, a maior das reviravoltas acontecerá. O desprezo deles se transformará em admiração silenciosa. Eles nunca admitirão abertamente, mas, em segredo, reconhecerão que estavam errados em te subestimar. Lembre-se sempre disto: os maiores sucessos muitas vezes nascem do desprezo dos outros. Não procure escapar da crítica deles. Absorva-as e transforme-as em pura potência. A partir de hoje, faça com que cada palavra, cada olhar condescendente, cada subestimação se torne uma alavanca para te elevar sempre mais alto. Porque um dia virá em que eles não rirão mais. Eles olharão em silêncio e você já estará muito à frente. E aqui está a chave definitiva. Não espere que o desprezo te dê uma razão para agir. Não espere que eles duvidem de você para provar seu valor. Haja agora. Avance sem olhar para trás e deixe-os ser os espectadores impotentes da sua ascensão. E, acima de tudo, lembre-se: o objetivo não é esmagá-los, mas crescer ao ponto em que eles não são mais nada no seu mundo. Porque o topo não se compartilha com aqueles que passam a vida a desprezar. 10. A indiferença absoluta. Quando você não tem mais nada a provar, eles sabem que perderam. Há um estágio final na evolução de uma mente poderosa, aquele em que nada mais te atinge. Não porque você é insensível, mas porque você transcendeu a necessidade de reagir. Os outros podem julgar, falar, desprezar, tentar te rebaixar, mas a voz deles se torna um ruído de fundo insignificante. Sêneca nos ensina: aquele que é perturbado pelas palavras dos outros lhes concede mais poder do que merecem. Em outras palavras, não é o que eles dizem que importa, é a importância que você lhes dá. Olhe ao seu redor. As maiores mentes, as figuras mais poderosas da história, não procuravam responder aos ataques. Elas deixavam os outros falarem e continuavam a avançar em silêncio. A indiferença absoluta não significa que você ignora tudo, mas que você filtra o que merece sua atenção. Por que reagir a uma crítica insignificante? Por que se rebaixar a responder a pessoas que só querem te provocar? A verdade é que nada desarma mais um adversário do que sua ausência total de reação. Quando ele entende que não pode te atingir, que não tem nenhum impacto sobre você, é aí que você assume o poder. Aquele que não tem mais nada a provar se torna incontrolável. Ele não joga mais o jogo dos outros. Ele impõe seu próprio ritmo. Imagine a cena. Alguém tenta te atingir. Ele usa sarcasmo, desprezo. Ele espera sua reação. Mas você o olha por um instante e segue em frente. Nenhuma palavra, nenhum sinal de emoção. O vazio absoluto. Nesse exato instante, ele sabe que perdeu.
O mundo funciona assim. Aquele que não procura impressionar, acaba impressionando a todos. Aquele que não precisa ser reconhecido, acaba sendo admirado. Deixe os outros se perderem em suas necessidades de atenção. Você, cultive sua força interior. Avance sem olhar para trás e lembre-se: a verdadeira potência é invisível, silenciosa, impenetrável. O topo pertence àqueles que nunca param para responder àqueles que permanecem embaixo. Última lição: quando você não tem mais nada a provar, é nesse momento que eles entendem que perderam. Olhe tudo o que você acabou de aprender. 10 ações, 10 alavancas que mudam tudo. Não pela confrontação, não pela explosão de orgulho, mas por uma transformação profunda e invisível. Doravante, você não reage mais à provocação. Você deixa os fracos se agitarem em seu próprio desprezo enquanto você permanece inabalável. Você não procura mais provar seu valor. Você o mostra. Você não desperdiça mais sua energia respondendo a ataques. Você avança em silêncio. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é não se parecer com eles. É isso que é o verdadeiro poder. Nunca cair na armadilha deles. Nunca se deixar atingir. Os outros falam, você age. Os outros duvidam, você constrói. Os outros desprezam, você cresce em poder sem uma palavra. E um dia virá em que eles verão o que você se tornou. Eles entenderão que fizeram de tudo para te parar, mas que você foi longe demais para que eles ainda possam te atingir. Nesse exato instante, eles sabem que perderam, e você nem precisará mais se preocupar com isso. Você deve essa transformação a ninguém mais, senão a si mesmo. Mas agora, deixe-me te fazer uma pergunta. Você vai aplicar esses princípios a partir de hoje? Porque se você realmente quer dominar sua mente, fazer tremer aqueles que duvidam de você e alcançar uma força interior inabalável, então não se contente em ouvir essas lições. Aplique-as. E comece agora. Se este vídeo falou com você, mostre que você está pronto. Curta este vídeo, é um compromisso consigo mesmo. Inscreva-se e ative o sino, porque cada vídeo será mais uma arma mental no seu arsenal. E compartilhe este vídeo com alguém que precise. Talvez esta mensagem também mude a vida dele.